Falamos para todo o Brasil e para todo mundo também pelo aplicativo Bandplay. E estamos a um dia do início da operação da Rádio Bandeirantes em Brasília. É amanhã, dia 22 de julho. Aliás, amanhã, um Jornal Gente especial, todo gerado da capital federal. Capital federal que, assim como todo o Brasil, passa por um momento de muita preocupação, muita incerteza. Olha, nós jornalistas aqui gostamos de apontar caminhos, gostamos de mostrar qual vai ser o possível desfecho de uma história, mas dessa vez aqui, confesso que está difícil e que eu também estou preocupada pelo momento pelo qual nós passamos. O Brasil se vê aqui na berlinda de uma situação que nunca foi enfrentada antes nesses moldes pelo nosso país. É a tal da tempestade perfeita, em que questões diferentes se unem e parecem que se conectam. E aí, como é que a gente faz a desconexão desses pontos, né? E essa tempestade está ligada, é claro, ao momento geopolítico internacional, está ligada à situação econômica do Brasil, mas também está ligada aos personagens que nos colocaram nessa encalacrada há menos de 2 semanas, do início das megatarifas norte-americanas sobre as exportações brasileiras. É por isso que hoje aqui, na abertura do Jornal Gente, queria falar um pouquinho sobre esses personagens, principalmente 4. O que está acontecendo agora? E olha, pela característica de cada um, não é deles que vai sair uma solução. Eu me refiro a Jair Bolsonaro, me refiro a Alexandre de Moraes, me refiro ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ele, o presidente Donald Trump, que é a cereja desse bolo indigesto que nós estamos consumindo nesse momento no Brasil. Começando com Jair Bolsonaro, personagem político que gosta do conflito, se alimenta dele, como fez durante os 4 anos do seu governo, todo mundo se lembra muito bem. Agora, inconformado com a possibilidade de prisão iminente e quase certa, atua por uma situação que é inimaginável, ou pelo menos era. Os Estados Unidos dizendo que ou o Supremo Tribunal Federal Brasileiro segue outro rumo ou mega tarifas serão impostas ao Brasil. E aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal reage e coloca a tornozeleira eletrônica no ex-presidente da República, no ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma sensação de injustiça entre os apoiadores de Bolsonaro, recolocando o ex-presidente no centro da capacidade de mobilização da direita e em torno da causa dele. Ou seja, é um lado que sai fortalecido do embate, pelo menos nesse momento aqui, mesmo numa situação adversa. Do outro lado, são 4 elementos. O segundo, ministro Alexandre de Moraes, também gosta do enfrentamento, mas com a diferença de que, como ministro do Supremo Tribunal Federal, tem a palavra final, tem a caneta na mão. Foi ele que instaurou o inquérito de ofício em 2019 para apurar as chamadas fake news. É uma atitude que sim, é prevista pela lei, mas é pouco ortodoxa. E esse inquérito, que foi aberto em 2019, segue aberto até hoje, dando superpoderes ao ministro Alexandre de Moraes. Ele logo se converte no principal oponente de Jair Bolsonaro no Supremo e ainda é relator de outros processos que tocam diretamente na situação jurídica de Jair Bolsonaro. Por exemplo, o inquérito 4921, que apura os atos de 8 de janeiro, e a ação penal que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. Também foi da caneta de Alexandre de Moraes, Xandão para os íntimos, que partiu a decisão de colocar tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro. Há várias questões que envolvem a atuação de Alexandre de Moraes. Por exemplo, como possível vítima de um plano contra ele, segundo a apuração até de assassinato, Alexandre de Moraes é isento para julgar Jair Bolsonaro? Esse inquérito das fake news vai seguir para sempre, tendo Alexandre de Moraes como aquele que o instaurou como investigador e depois como julgador? Isso aqui deveria ser uma medida de exceção. Por que Jair Bolsonaro não é julgado pela primeira instância, já que ele não conta com foro privilegiado? E por que as decisões relativas a esse processo
não são abertas para o plenário do Supremo Tribunal Federal. São referendadas apenas pela primeira turma. O ministro Alexandre de Moraes recebe essas críticas, ignora, passa por cima e segue a sua vida. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente pela terceira vez, animal político que trafega, que planeja, com a popularidade em queda no seu terceiro mandato e um grande desejo de concorrer ao quarto mandato. Estava numa situação difícil. Pesquisas indicando que nem aqueles que apoiaram sempre Lula, nesse momento aqui, tinham muita vontade de votar nele em 2026. Aí cai no colo do presidente essa confusão envolvendo os Estados Unidos e, olha, da qual ele é em parte causador, porque privilegiou os BRICS em detrimento dos Estados Unidos. É uma decisão política, mas decisões têm consequências e, nesse caso, o Brasil estava ali cutucando a onça Estados Unidos com vara curta e veio a retaliação. Mas, ante essa decisão dos Estados Unidos de sobretaxar o Brasil e de inviabilizar as nossas exportações, o que faz o governo Lula e o presidente da República? Assume um discurso fanista, diz que vai proteger o Brasil das ameaças externas, tenta rearticular sua base de apoio e, na prática, pouco se movimenta para tentar reverter as tarifas dos Estados Unidos. A possibilidade de que elas entrem em vigor é real e é iminente. E aí, para fechar essa história toda, quem? Ele? Donald Trump, que adora o confronto, adora, e volta no seu segundo mandato mais disposto a ele. Abre uma guerra de tarifas com o mundo todo, principalmente com a China, mas logo recua porque é a China. Com a China não dá para brincar. Aí Trump olha o mapamundi e fala, esse aqui, ó, na América Latina, o Brasil, com esse aqui eu posso mexer. É aliado da China, tem pouca possibilidade de reação a um tarifaço e ainda tem o componente Jair Bolsonaro. Vamos lá, tarifas no Brasil. E diz que ainda pode sobretaxar ainda mais o nosso país por causa das relações comerciais com a Rússia e nós compramos praticamente todo o fertilizante que é usado no nosso agronegócio, da onde? Da Rússia. Trump segue a sua vida e nós aqui perplexos com o que está para acontecer. De quebra, Donald Trump ainda manda cancelar os vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem é que vai colocar água nessa fervura toda? É a pergunta que estamos nos fazendo nesse momento. E os empresários brasileiros olham esse quadro e se perguntam: para onde é que a gente vai? Por isso é que eu chamo agora a Sônia Blota, direto de Paris,